professora de Euclidiane de Matemática. Essa é a nossa aula 06 do 7º ano e hoje nós iremos ver divisores de um número natural. Acompanhem comigo. Temos a seguinte situação. Marcos vai montar a vitrine de sua loja de jogos eletrônicos com 6 jogos que acabaram de ser lançados. Para isso, ele pensou em algumas possibilidades de como dispor os jogos em suportes. A primeira possibilidade seria ele colocar 6 jogos em um único suporte, pois se ele pegar 6 e dividir para 1, vai dar igual a 6. A segunda possibilidade, outra opção é colocar os jogos em 2 suportes. Cada suporte terá 3 jogos, pois se ele pegar os 6 jogos e dividir para 2, vai dar igual a 3. Marcos também pode colocá-los em 3 suportes, cada suporte com 2 jogos, pois se ele pegar os 6 jogos e dividir entre os 3 suportes, cada um será igual a 2. E a última possibilidade, Marcos também pode colocar em 6 suportes, e cada suporte com um jogo, pois se ele pegar 6 e dividir para 6, irá dar igual a 1. Bom, se Marcos usasse 4 suportes, ele conseguiria distribuir os 6 jogos igualmente nesses 4 suportes? Bom, como a divisão de 6 por 1, 2, 3 e 6 é exata, dizemos que 6 é divisível por esses números. Já a divisão de 6 por 4 não é exata. Concluímos, portanto, que não seria possível distribuir 6 jogos eletrônicos igualmente em 4 suportes. Os números 1, 2, 3 e 6 são os divisores naturais ou fatores naturais de 6. Ou seja, quem são os divisores? Os divisores são aqueles números que dividem outro número natural exato, que não tem resto. É uma divisão exata. Por exemplo, olha só essa divisão. 322 dividido por 23. Começamos aqui pelo 32, que é um número menor, fica mais fácil de fazer essa divisão. E aí eu tenho 32 dividido para 23. O que nós temos que imaginar? Quantas vezes o 23 ele cabe dentro do 32? Cabe apenas uma vez. Tá bom, coube uma vez e deu quanto? Sobrou quanto? E aí nós vamos fazer isso agora. Ainda sobrou 9. 9 não dá para dividir por 23. Baixa ali o meu 2, E aí eu tenho 92 dividido por 23. E aí, novamente, quantas vezes o 23 ele cabe dentro do 92? Bom, ele coube 4 vezes e deu exatamente 92. Ou seja, o resto é 0, não sobrou mais nada, não continua a minha divisão. Portanto, como o resto é 0, nós podemos concluir que a divisão é exata. Se a divisão é exata, podemos concluir que 23 ele é divisor de 322. Percebam, ele é divisor de 322 porque ele conseguiu dividir, ele repartir em partes iguais, com o resto igual a 0. Mas vamos observar mais um exemplo. Eu tenho aí 246 dividido para 16, Começamos novamente aqui pelo 24, porque é um número menor, é mais fácil de dividir assim. E aí eu tenho 24 dividido para 16. E novamente, quantas vezes o 16 ele cabe dentro do 24? Ele coube uma vez e dá 16, e aí eu quero saber quanto resta ainda. Eu ainda posso continuar essa minha divisão ou não? Bom, restou 8. 8 não dá para dividir para 16, então eu baixo ali o meu 6. E aí eu tenho 86 dividido para 16. Quantas vezes esse 16 cabe ali dentro do 86? Bom, ele cabe, 5 vezes e dá 80. E aí sobrou ali um negocinho que sobrou 6. Como essa é uma divisão de números naturais, eu não posso continuar essa minha divisão. Ou seja, a divisão não é exata e 16 ele não é divisor de 22. Vamos para algumas observações importantes quando nós estamos trabalhando com a nossa divisão. O 0 ele não é divisor de nenhum número natural. Por exemplo, se eu pegar 5 e dividir por 0, quanto que vai dar isso aí? Não tem resposta. Por quê? Note que não existe nenhum número que multiplicamos por 0 dê 5 como resultado. Segunda observação. Todo número natural diferente de 0 é divisor dele mesmo. Por exemplo, 6 dividido para 6 é 1. Então, isso significa que 6 ele é divisor de 6. 8 dividido para 8 é igual a 1. Então, 8 ele é divisor de 8.
15 dividido para 15 é igual a 1. Então, 15 ele é divisor de 15. E a nossa terceira observação é: o número 1 é divisor de todos os números naturais. Por exemplo, 8 dividido para 1 é igual a 8. Portanto, 1 é divisor de 8. 12 dividido para 1 é igual a 12. Portanto, 1 é divisor de 12. E, nosso último exemplo, 15 dividido para 1 é igual a 15. Então, 1 é divisor de 15. Vamos lá. Praticando, né? Tiago gosta de jogar bolinhas de gude com seus 8 primos. Seu pai lhe deu dinheiro para comprar algumas bolinhas e dividi-las igualmente entre ele e seus primos. O vendedor disse que, com aquela quantia, Tiago poderia comprar 105 bolinhas grandes, ou 117 bolinhas de tamanho médio, ou ainda 130 pequenas. Se Tiago gastou todo o seu dinheiro, quantas bolinhas ele comprou para distribuir igualmente entre ele e seus primos? Bom, observe que a condição do seu pai é que ele tem que dividir as bolinhas igualmente, né? Então, vamos responder essa questão. Eu tenho a primeira possibilidade dele, que era comprar 105 bolinhas, e aí eu tenho que dividir para 9. Por que para 9? Porque era Tiago e mais 8 primos, né? Então, eu tenho um total de 9 crianças. Lembrando que eu tenho que dividir as bolinhas de gude igualmente. Então, nós começamos aí. 10 dividido para 9. E aí, aquele mesmo padrão. Quantas vezes o 9 ele cabe dentro do 10? Ele cabe apenas uma vez. E aí, ainda resta 1. Baixa aqui o meu 15 e penso da mesma forma. Quantas vezes o 15? O 9 cabe dentro do 15. O 9 cabe apenas uma vez, né? 1 vezes 9 deu 9. E a gente faz a nossa subtração sempre para saber se nós prosseguimos ou não com a nossa divisão. Bom, restou 6 aí. Não consigo dividir 6 para 9, porque como o 9 ele é maior do que o 6, isso significa que o 9 não cabe nenhuma vez dentro do meu 6. Então, não posso prosseguir minha divisão de números naturais, lembrando. Agora, nós temos o 117 dividido para 9. Nós vamos fazer na mesma sequência. E aí, eu tenho 11 e vou dividir para 9. Bom, aí eu já sei que o 9 ele cabe apenas uma vez dentro do 11. Coube uma vez e dá exatamente 9. E quanto que sobra dessa divisão aí? Sobrou ainda 2. O 2 não dá para dividir para o 9 é maior. Então, eu baixo aqui o meu 27 e tento continuar essa minha divisão. E aí, quantas vezes o 9 ele cabe dentro do 27? Cabe uma vez? Cabe. E 2? Também. E 3? Exatamente. Coube 3 vezes e deu exatamente 27 com o resto igual a 0. E agora a nossa última divisão, né? 130 dividido para 9, prosseguimos da mesma maneira. 13 dividido para 9 dá 1, porque 1 cabe apenas uma vez dentro do 13. E aí 1 vezes 9 dá exato, 9, e sobra 4. E aí eu baixo ali o meu 0. E aí agora eu tenho 40 dividido para 9. Quantas vezes o 9 ele cabe dentro do 40? Ele coube 4 vezes. Tá, coube 4 vezes, mas sobrou quanto? Né? Deu 36, portanto sobra 4. E aí eu não posso prosseguir a minha divisão, porque é uma divisão de número natural. Não tem mais como eu prosseguir. Bom, observe que das 3 divisões, a única que deu exata foi a de 117. Como a questão exige que as bolinhas sejam divididas igualmente entre os 9 alunos, nós temos, portanto, que Tiago irá comprar 117 bolinhas de gude. Mais uma. Paulo trabalha como manobrista em um estacionamento. Em determinado momento, ele sabia que haviam 126 carros dispostos em 6 fileiras, mas ele não sabia quantos carros tinha em cada fileira. Sabendo que todas as fileiras tinham a mesma quantidade de carros, quantos carros tinham em cada fileira? Então, eu tenho que pegar esses 126 e dividir para 6. Começo da mesma maneira. Eu tenho 12 dividido para 6. O 6 ele cabe 2 vezes dentro do 12 e dá exato, né? Ali, 0. Baixo o meu 6. 6 ele cabe exatamente uma vez dentro do 6, né? E dá exato também. E aí o meu resto é igual a 0. Então, o que eu posso concluir? Que cada fileira tinha 21 carros. Bom, você ainda lembra? Qual é o número que é divisor de qualquer número natural? E aí? O número 1. O número 1 ele é divisor de qualquer número natural. E qual é o número? Qual número nunca é divisor de um número natural não nulo?
O zero. O zero, ele nunca vai ser divisor de nenhum número natural não nulo. Você já reparou que os remédios eles são preparados para serem tomados a cada 6, 8 ou 12 horas? Mas você sabe por que é sugerido assim? Por exemplo, por que não é de 5 em 5 horas? Bom, porque para os horários de tomada serem os mesmos, todos os dias, o período deve ser um divisor de 24. E 5 ele não é divisor de 24, né? Como um dia tem 24 horas. Então, note que 6, 8 e 12 são divisores de 24 e é por isso que os remédios são tomados de 6 em 6 horas, 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas. E para relembrar, né? Por hoje encerramos nossa aula. Hoje aprendemos o que são os divisores de um número natural e como verificar se um número é divisor de outro. Se ficou alguma dúvida, caso você queira rever a aula novamente, mais detalhadamente, acesse a nossa plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima aula.